Graça e paz, queridos, bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. Esse aqui é o nosso devocional de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, onde nós sempre estamos aqui tendo um encontro com o Espírito Santo e recebendo dele a boa palavra de Deus, né? A palavra de Deus é tudo para nós, por isso que é extremamente importante você sempre estar com o coração aberto para a palavra, amém? Bom, queridos, antes de nós iniciarmos o nosso devocional, eu queria fazer um pedido para você. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se inscreva. Por quê, pastor? Porque quando você se inscreve no canal, você está contribuindo para o crescimento desse canal, onde nós vamos poder receber outras ferramentas que vão facilitar o nosso trabalho, que vão nos dar condições de servir melhor você e a sua família. O YouTube, ele trabalha assim, quanto mais pessoas vão se inscrevendo no canal, quanto mais vídeos acabam sendo visualizados, né? Você pode clicar aqui também, naquele joinha, no gostei, porque isso acaba dizendo para o YouTube assim, ó, esse vídeo aqui tem algo importante. Toda vez que você assistir um vídeo aqui do devocional, clique naquele gostei. Por quê? Quanto mais pessoas clicam ali, mais o YouTube ele entende o seguinte, olha, quando alguém estiver procurando algo aqui, com esse tema, nós vamos mostrar para eles esse vídeo, porque outras pessoas gostaram, talvez essa pessoa vai gostar também. E quando você se inscreve no canal, além de você nos abençoar, nos ajudar, você também é notificado toda vez que tiver qualquer vídeo novo aqui, amém? Esse canal aqui, ele é exclusivo para propagar o Evangelho, para levar uma palavra de fé, esperança e amor para as pessoas. Então, quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas vão também conhecer a palavra de Deus. Amém? O nosso devocional nesses dias, o tema do nosso devocional é íntimos de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro, e o tema de hoje do nosso devocional é desfrutar do céu. Amém? Desfrutar do céu. Vamos lá? O diabo não é criativo. Ele só tem o poder de copiar tudo que Deus cria. Como êxtase. Hoje é conhecido mundialmente como uma droga que produz alucinações e sentimentos de paz e amor profundo. Mas quando o efeito desaparece, a pessoa se sente pior do que antes. Mas um exemplo de verdadeiro êxtase aparece na Bíblia, em Atos 10. Quando Pedro tem uma visão e experimenta o mesmo sentimento de paz e profundo amor, mas gerado do céu, gerado pelo céu. Quando essa experiência termina, a sensação continua dentro do ser humano e também nos tornamos, entre aspas, viciados. Mas é uma dependência de sua pessoa, da pessoa de Jesus. Antes de nós continuarmos aqui, eu preciso salientar essa questão de que o diabo realmente não é criativo. Irmãos, eu já caminho com Cristo desde os meus 13 anos. Eu já estou fazendo a obra para Deus desde os meus 16 anos. Então, eu vou fazer 40 anos em abril. Já faz tempo que eu estou caminhando com Jesus e servindo a Jesus. E servindo as pessoas. E o que eu percebo é que o diabo ele sempre vem com as mesmas táticas. Ele não muda. Ele sempre vem com as mesmas táticas. O diabo ele procura observar. A Bíblia diz que ele anda em derredor, rugindo como o leão. Ele não é o leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Mas as táticas que o inimigo usa, ele age como um leão quando vai buscar a sua presa. Ele fica observando para descobrir qual é a fraqueza daquela pessoa, qual é a vulnerabilidade daquela pessoa, e ele ataca aonde a pessoa está mais fraca. É por isso que é extremamente importante você se fortalecer no Senhor, você ter uma vida de oração, você todos os dias se alimentar da palavra e não apenas estudar a Bíblia, mas viver a Bíblia, viver a palavra, colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Porque os ataques do inimigo sempre virão. Ele é o tentador. Ele vive tentando entrar na vida das pessoas, entrar na mente, entrar no coração.
E é por isso que você precisa se fortalecer para resistir a esses ataques dele, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então as táticas do diabo, elas não mudam, elas sempre são as mesmas. Desde o Éden, a tática do diabo é fazer a pessoa duvidar do que a palavra de Deus diz. É como um pai que sempre fala para o filho: filho, não fica pulando daí não, filho. Filho, não sobe aí não, filho. Filho, não pula aí, porque você vai se machucar. E na maioria das vezes o que acontece? Os filhos ignoram o que os pais dizem e acabam caindo, se machucando e chorando. Mas a diferença é que quando alguns caem, se machucam e correm de volta para o pai, porque eu sou pai de um menino de 14 anos, que só está crescendo, graças a Deus, e de uma menina de 7 anos, o Felipe Júnior e a Gabriela. Isso já aconteceu com os dois. Quantas vezes? Não faz isso, você vai se machucar. Não faz isso. Só que alguma coisa neles, e nós entendemos que é a instintícia, né? É a natureza adâmica, fazem eles, às vezes até inconscientemente, pensar assim: mas não é isso que meu pai está falando. A vontade que eu estou de fazer isso é maior do que a vontade que eu estou de obedecer o que meu pai está dizendo. E aí o que acontece? Eles acabam caindo, porque o pai está falando de algo que ele sabe. Só que existe algo tremendo, que quando um filho, não só quando um filho ele desobedece o pai e acaba se machucando, mas eu vejo aqui nos meus filhos, até mesmo quando eu corrijo eles, quando eu disciplino eles não fogem de mim, eles correm para mim. Então quando eles caem e se machucam, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É abrir os braços para vir ao meu encontro. Muitas vezes chorando. Isso acontece muito na fase menor das crianças, né? Então assim, a tática do diabo, ela não muda. Ele sempre vai tentar colocar dúvida se aquilo que a Bíblia diz é verdade, se aquilo que Deus fala é verdade. Lá no Éden, a serpente agiu assim, irmãos. A serpente, ela olhou para Eva e falou: mas o que Deus falou a respeito desse fruto aí? Vocês não podem comer? Aí a Eva acabou até viajando um pouco, ele falou que não pode comer nem tocar. A gente nunca deve acrescentar nada no que Deus falou e nem tirar nada do que Deus falou. Mas aí o diabo começou a falar para ela: não, mas não vai acontecer isso não, pelo contrário. Quando vocês comerem, os seus olhos vão ser abertos e vocês vão ser como Deus. A verdade é que ele quis o quê? Colocar dúvida no coração dela, e ele conseguiu. Ela ficou em dúvida: quem é que falou a verdade? É Deus ou a serpente? Só que ela obedeceu quem? A serpente. E eles caíram, e o restante vocês já sabem. Isso aconteceu milhares de anos depois. Jesus, ele desceu as águas do batismo para obedecer a palavra. Querido, se até Jesus obedeceu a palavra, por que eu e você achamos que podemos desobedecer? João Batista, quando viu Jesus, e eles eram primos, Jesus chegou até ele e falou assim: olha, eu preciso que você me batize. Ele falou assim: não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu que tenho que dizer para o Senhor: me batiza. Ele falou assim: não, faça isso para que as escrituras se cumpram. Então, se até Jesus ele se submeteu à palavra, ele obedeceu à palavra, quem sou eu e você para não obedecermos? Aí Jesus desce as águas, João Batista batiza Jesus. Quando ele sobe das águas, a Santíssima Trindade, ela se reúne. Porque o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. O Filho está ali, o Espírito Santo, e só faltava o Pai. E agora vem o Pai. O céu se abre e o Pai diz para Jesus: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Esse é o meu Filho querido, que me traz tanta alegria, que me dá tanta alegria. O Pai fala para ele. Quando o Senhor Jesus sai dali, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí o que acontece? Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum. E depois desse tempo, ele tem fome, porque ele era e é humano como nós. Ele é 100% Deus e 100% homem. Por isso que ele te entende. E qual foi a primeira tentação?
Durante muito tempo eu achava que a primeira tentação do diabo contra Jesus foi tentar ele naquilo que ele mais estava sentindo falta, sua carne. Ele estava com fome, não havia pão ali. E o diabo disse: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Queridos, por muito tempo eu achei que a primeira tentação foi transformar as pedras em pães. Mas na verdade a primeira tentação do diabo, a primeira investida do diabo foi tentar colocar dúvida no coração de Jesus. Foi tentar fazer Jesus duvidar do que o Pai havia dito a ele 40 dias antes. E o que é que o Pai disse para ele? Esse é o meu Filho amado, a quem me compraz. A primeira tentação foi o diabo dizendo para ele: se você é o Filho de Deus mesmo, então faça isso aqui. Transforme essas pedras em pães. Irmãos, o diabo sempre vai tentar colocar dúvida no seu coração a respeito do que Deus falou, de quem é você e de quem é Deus na sua vida e do plano, do propósito e da vontade de Deus para a sua vida. Agora você precisa, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida, você precisa se apegar à palavra e segurar nela como uma âncora, para que não importa como o mar da tua vida está agitado, você não venha naufragar na tua fé e no teu relacionamento com Deus. Você está com fome, né, Jesus? Seu corpo está pedindo pão. Então, se você é filho de Deus mesmo, transforme as pedras em pães. Querido, Jesus responde para o diabo assim: ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás, realmente o meu corpo está com fome, realmente o meu corpo está fraco, precisando de alimento. Mas eu não vivo só disso, pelo contrário. Eu não vivo só das coisas que o meu corpo precisa, mas eu sou sustentado pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo tentou Jesus achando que ele ia colocar em dúvida o que Deus disse e assim fazer a vontade da sua carne, que era comer pão. Porém, aquele pão que ele iria comer não era o pão que Deus havia dado a ele, mas era um pão que ele ia tentar produzir. Então tem muitas pessoas comendo pães que na verdade são pedras. Tem muitas pessoas comendo pedras que foram transformadas em pães. Não é o pão que Deus deu, porque o pão que Deus dá, Ele traz sobre a nossa vida como o maná que veio do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas tem muita gente, irmão, transformando pedra em pão. Tem muita gente querendo dizer que aquilo que elas estão fazendo é bênção de Deus, mas não é, porque aquilo é pedra transformada em pão, não é pão que Deus deu. Uma coisa é Deus te dar o pão, uma coisa é Deus prover algo na tua vida, outra coisa é você tentar produzir algo para a sua vida. E muitas vezes algo que está totalmente fora da vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo prático disso. Querido, o desejo de Deus é que você prospere. O desejo de Deus é que você tenha o melhor dessa terra na tua vida. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a maneira como você vai alcançar isso, se for dentro da vontade de Deus, você não vai ter que produzir nada por sua própria vontade. Eu quero prosperar, então eu vou usar de desonestidade para prosperar. Isso aí é pedra transformada em pão. Agora não. O pão que vem de Deus não precisa de nenhum jeitinho brasileiro. Irmãos, não há nenhum outro lugar que você vai ser feliz, senão no centro da vontade de Deus. Agora, quando você quer buscar a felicidade fazendo a sua própria vontade, você está transformando pedra em pão e não recebendo o pão que vem do céu. Jesus disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei o que o meu pai disse para mim. Ele disse que eu sou filho, então eu não vou obedecer nem à vontade da minha carne, que é comer pão, e nem a você. Eu vou obedecer o que o pai disse para mim. Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Eu não vou dar alegria para Deus se eu fizer a vontade da minha carne. Eu não vou dar alegria para Deus se eu fizer a vontade do diabo. Eu vou dar alegria para Deus se eu acreditar no que ele disse, e isso basta.
Cuidado, querido. Eu tenho percebido quantas pessoas estão esfriando espiritualmente nesses dias. Mas existem os remanescentes. Existem pessoas que estão buscando a face de Deus de todo o seu coração. Existem pessoas que estão, eliminando da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo. Das coisas minúsculas, as coisas que são visíveis por todos. Mas eu vejo muitas pessoas que estão caindo e se enfraquecendo. Porque eles estão buscando não fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade da sua carne e, consequentemente, a vontade do diabo. O diabo não é criativo, irmão. Ele continua fazendo as mesmas coisas, porém com pessoas diferentes. Vamos lá. Quando experimentamos a Cristo, experimentamos a realidade do céu, aqui e agora. Um texto poderoso sobre como experimentar o celestial aqui e agora é João 14. Jesus disse a seus discípulos que ele iria preparar um lugar para eles estarem, futuro. Onde ele estiver presente. Jesus se moveu em duas dimensões, céu e terra ao mesmo tempo. Ele disse que na casa de seu pai havia muitas moradias, lugares celestiais, e que eles conheciam o caminho. Então Tomé, que representa a incredulidade humana, perguntou: mas qual é o caminho? Jesus disse: o que todos sabemos na teoria, mas na prática não sabemos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O céu não é um lugar físico aonde vamos depois de morrer, mas é um ambiente espiritual ao qual temos acesso assim que nos unimos a Jesus. Porque em Cristo, tudo que é do céu e da terra está disponível. Jesus não é uma religião, mas um caminho. Não é uma nuvem a que ingressamos depois que morremos. É a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Hoje temos acesso ao céu, o caminho está aberto e estamos sentados junto com Ele. Sabe, eu acredito no novo céu e numa nova terra onde nós vamos viver com Deus. É a Bíblia que fala sobre isso. Mas eu queria que você lembrasse da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus, que muitas vezes as pessoas não percebem, porque é um reino invisível. Jesus, ele falou, quando você orar, ore, venha a nós o teu reino. No reino de Deus, querido, não existe doença, não existe miséria, não existe ódio, rancor. No reino de Deus existe amor, paz, alegria no Espírito. Existe justiça. Agora, quando nós oramos, venha a nós o teu reino, como é que eu vou trazer o céu para a terra? A pergunta é essa. Como é que eu vou trazer o céu para a minha vida? Para o meu casamento, para a minha família, para o lugar onde eu trabalho, para a empresa que eu tenho, para os meus relacionamentos sociais. A Bíblia diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Irmãos, o reino de Deus só se manifesta aonde a vontade de Deus é obedecida. Tem muita gente querendo desfrutar do reino de Deus, mas você só vai desfrutar do reino de Deus se você aprender a desfrutar da vontade de Deus em primeiro lugar. Aonde eu faço a minha vontade, não a vontade de Deus, eu não manifesto o céu na terra. Eu manifesto a minha vontade na terra. Aonde eu faço a vontade de qualquer ser ou pessoa
que não seja Jesus Cristo, eu não consigo trazer o céu para a terra. Eu posso trazer qualquer coisa, eu posso trazer o prazer da carne, eu posso trazer o prazer de fazer a minha vontade, mas o céu só se manifesta onde a vontade de Deus é obedecida. Para o céu se manifestar na terra, a vontade de Deus tem que ser feita na terra como é feita no céu. E aí a pergunta que não quer calar é: você está disposto a fazer a vontade de Deus na sua vida aqui na terra, como a vontade de Deus é feita no céu? Porque no céu, a palavra de Deus é suficiente para tudo. E não há ninguém no lugar superior do que o Senhor. Ele está sentado no trono dele e ninguém está acima dele. Para o céu se manifestar na tua vida, você precisa colocar Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, acima de tudo. E a vontade dele tem que ser o mais importante para a sua vida. Não é a opinião das pessoas, é a opinião dele. Não é a vontade das pessoas e nem a sua, é a vontade dele que precisa reinar na sua vida, em tudo, nas pequenas, nas mínimas coisas e até nas coisas que todos estão vendo na sua vida. Nas coisas que ninguém pode ver ao olhar para você e nas coisas que todos estão vendo, a vontade de Deus tem que ser feita para que o céu se manifeste sobre a sua vida. Jesus é o caminho. Meu irmão, qualquer outra coisa é atalho. Jesus é o caminho para que você possa fazer a vontade de Deus. É através de Jesus, da palavra, é através do seu relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus que você vai fazer a vontade de Deus. Não existe outro caminho, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Qualquer outra coisa que tenha aparência de caminho é um atalho. E todo atalho, meu irmão, sempre nos leva para lugares onde vamos estar vulneráveis aos ataques do inimigo. Nos atalhos não tem proteção. Nos atalhos não tem luz, meu irmão. Nos atalhos só tem escuridão. Então quando você decide, ao invés de andar num caminho iluminado pela palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No caminho que é Jesus, existe luz, porque o caminho de Jesus é caminhar na palavra. Quem obedece à palavra anda na luz, quem não quer obedecer à palavra está em trevas. Andar no caminho é muito melhor, porque no caminho tem luz. E na luz da palavra nós conseguimos enxergar a verdade da nossa vida, de como nós realmente estamos. Mas nos atalhos não. Os atalhos são escuros e você não sabe o que está te esperando lá. Nós precisamos decidir obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, mesmo que a nossa vontade não seja aquela. Lute contra a sua vontade, mas não lute sozinho, corra para Jesus. Jesus é o caminho, mas o caminho é estreito, irmão. Jesus é o caminho, mas o caminho é estreito. Não vai ser confortável para você deixar de fazer a sua vontade, a vontade da sua carne, ou a vontade do diabo, que às vezes está falando na sua mente. Não vai ser fácil, não. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não é fácil negar a si mesmo. É igual a pessoa que está fazendo uma dieta. Irmãos, aí ela vai comer na casa de uma pessoa, aí até na hora do almoço está tudo tranquilo. Não, olha, eu estou de dieta. Aí está ali, saladinha, uma proteína, um pouquinho, sabe, uma comida bem saudável. Mas aí na hora da sobremesa vem aquele pudim de leite condensado, cheio de furinho. E você colocou um propósito de reduzir o açúcar mesmo, literalmente, porque o açúcar, ele não faz bem. E às vezes até por uma questão de saúde, você não pode ficar ingerindo tanto açúcar. Irmãos, todas as células do seu corpo estão dizendo: come esse pudim. Talvez até fazendo você sentir sensações de que você um dia comeu aquilo. Mas dentro de você está assim: mas eu tenho um propósito, eu não vou comer. E de repente você até fala: mas tem uma fruta, alguma coisa assim? Às vezes tem, às vezes não. A sua boca enche de água, porque tudo que está em você está dizendo: coma.
Mas você diz, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. E se toda vez eu começar a negociar, daqui a pouco eu vou continuar do mesmo jeito. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. A sua carne sempre vai querer o que é contrário ao espírito. Sempre, sempre. Não caia no erro de achar que um dia você vai acordar e a sua carne está santificada. Não está. Você nunca vai ter vontade de orar. Você vai ter que decidir orar, porque orar é um dever. Você nunca vai ter vontade de fazer o que é certo, vontade de fazer a vontade de Deus. Você nunca vai querer, irmão. Você vai ter que decidir fazer o que é certo. Você vai ter que decidir fazer a vontade de Deus. É uma decisão, que não quer dizer que você não queira fazer o contrário, mas você decidiu fazer o que é certo. Meu amado, você precisa desfrutar do céu aqui na terra. O céu nunca está em crise. Então, se eu começar a fazer a vontade de Deus e trazer o céu para a minha vida, na minha vida não vai haver crise também. Posso até ter lutas e batalhas e problemas, mas eu sei que a vontade de Deus vai se manifestar na minha vida, me conduzindo para uma direção onde os problemas vão encontrar solução, porque tudo que eu preciso eu vou encontrar em Jesus. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, vamos finalizar aqui. É tremendo o que a gente está aprendendo aqui. Reflita. Reflita. Existem coisas que ligam sua mente ou seu coração ao puramente terreno? Existem coisas que ligam sua mente ou seu coração ao que é puramente terreno? Como que está teu coração, irmãos? Como que está a tua mente? Você tem desejado e buscado as coisas desse mundo? Ou você tem buscado aquilo que Deus tem para você? Nesse caso, decida se desfazer delas com a ajuda do Espírito Santo. Ore. Peça ao Senhor que lhe revele o ambiente do céu. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão gostoso, né? Quando você está num ambiente onde a presença de Deus, ela reina. Diga a Ele que você quer viver na realidade do céu, mas com os pés no chão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Eclesiastes 3, 1. Eu quero ler esse texto. Eclesiastes não. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Não sei porque eu falei Eclesiastes. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vou falar de novo. Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que você tem buscado? Você tem buscado mais as coisas da terra ou as coisas do céu? Isso vai determinar muito como está a sua intimidade com Deus. Peça a Ele que revele o seu acesso, que revele o acesso e os benefícios da vida eterna. João 17, 3. João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Peça a Ele que lhe revele o acesso e os benefícios da vida eterna. João 17, 3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você desfruta dessa vida eterna.
As pessoas pensam que vida eterna é só depois que a pessoa morre. Não, a vida eterna é quando você morre para o mundo e nasce para Deus. E aí você começa a desfrutar da vida de Deus, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eternamente, desde o momento que você se entregou a Jesus e começou a segui-lo, você pode desfrutar da vida que é eterna. Seja grato por ter acesso ao céu e poder permanecer nesse ambiente. Efésios capítulo 1, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tudo na sua vida tem que apontar para Jesus, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz, tem que apontar para Jesus. Jesus tem que brilhar em tudo que você faz, em tudo que você fala, em tudo que você pensa, em tudo que você ouve, olha, em tudo, Jesus tem que brilhar na sua vida. Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. É algo muito louco, eu só tenho como dizer essa palavra, mas eu vou explicar. A Bíblia fala que ao mesmo tempo que eu estou aqui na terra fisicamente, espiritualmente eu estou assentado junto com Cristo. Então a minha posição espiritual é sentado com Cristo, reinando nessa terra, fazendo a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. E João capítulo 14, versículo 1 até o 16 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E respondeu Jesus: você não me conhece, Filipe? Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. João capítulo 14, do 1 ao 16. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho colocar a minha vida diante do Senhor e a vida dos teus filhos. Senhor, nós queremos viver o ambiente do céu aqui na terra. Mas nós entendemos que para o céu se manifestar, a tua vontade primeiro tem que ser obedecida. Por isso, Pai, eu me rendo ao Senhor e abençoo a vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa, através dessa palavra, despertar esta pessoa para que ela realmente entenda que o caminho que nos leva a Deus é um caminho de obediência à vontade do Pai. É um caminho de amor incondicional, um amor total, um amor completo pelo Senhor e pela sua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus seja louvado, amém? Bom, amados, hoje é dia 10 de fevereiro, quarta-feira.
Amanhã às 7 horas eu estarei aqui, amém? E vamos estar aqui desfrutando da vontade de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem o melhor para nós. Aqui na descrição do vídeo nós temos o WhatsApp da igreja. Esse WhatsApp serve para muitas coisas, para tirar dúvidas, para pedir informações, amém? Hoje esse WhatsApp, se você enviar o seu nome completo e um horário que você vai estar no relógio de oração conosco, nós vamos colocar você no nosso relógio de oração. É 30 minutos todos os dias, até dia 28. Então, se você quiser, você pode participar desse relógio de oração, amém? Esse WhatsApp aqui também, se você salvar esse número no seu telefone e enviar uma solicitação para que nós possamos enviar para você as mensagens diárias, todo dia você vai receber uma mensagem. Todo dia você vai receber uma mensagem de fé, de esperança e de amor. Pastor, eu queria receber essas mensagens. Então, adicione, salve o contato da igreja no seu celular e envie uma mensagem via WhatsApp para esse número que está aqui na descrição do vídeo, pedindo, eu quero receber essas mensagens diárias. E nós vamos salvar o seu número na nossa lista de transmissão e todo dia você vai enviar. Daqui a pouco eu vou enviar a mensagem para as pessoas. Amém? Aqui na descrição do vídeo nós também temos o endereço da nossa igreja. Rua Major Antônio Domingues, número 52, Centro São José dos Campos. Domingo agora, dia 14 de fevereiro, nós vamos continuar na série sobre oração. Domingo passado, a irmã Cíntia foi tremendamente usada por Deus para nos trazer um ensinamento sobre oração. E domingo agora nós vamos receber mais uma palavra de fé em nome de Jesus. Pastor, eu quero participar do culto presencial. Tem culto presencial, às 10 às 19 horas. Eu posso participar? Se você não faz parte de grupos de risco em relação ao coronavírus, então você pode vir. Amém? As pessoas que fazem parte de grupo de risco precisam ficar em casa e participar do culto da noite, às 19 horas, que vai ser transmitido aqui online. Amém? Deixa eu explicar para você. Se você vier participar do culto às 10 ou às 19 horas, venham todos de máscaras. Posso levar os meus filhos? Olha, você pode trazer, se você estiver disposto a cuidar deles durante o culto. Por quê? Porque a sala das crianças, o DDI, Departamento Discipulado Infantil, ele não vai voltar enquanto essas situações não se normalizarem, tá bom? Porque nós não queremos nem expor as pessoas que estão aqui na igreja, como também não queremos expor as pessoas que servem. Então, por enquanto, o DDI não voltou. Quando o DDI voltar, nós vamos avisar. Mas se você não tem ninguém para deixar o seu filho para você vir no culto presencialmente, você pode trazê-lo. É só você cuidar dele durante o culto. Amém? E para terminar, queridos, para terminar, não menos importante, eu gostaria de lembrar você também do nosso desafio mensal que nós temos aqui na IAFAD. Do dia 1º até o dia 15, nós temos um alvo de levantar o valor do aluguel aqui do prédio. E o valor do aluguel é R$7.000. Todo mês, no dia 15, vence o aluguel. Se nós pagarmos o aluguel, no outro dia, nós vamos pagar uma multa de R$700. Então, queridos, primeiramente eu estou falando com você que é da IAFAD, mesmo você que não está conseguindo congregar presencialmente devido a essa situação da pandemia. Eu convido a você, até dia 15, a transferir o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Aqui na descrição do vídeo tem a conta da igreja e tem a chave Pix da igreja, que é o CNPJ. O Pix é uma ferramenta que você faz transferências bancárias sem nenhum custo e com uma rapidez impressionante. Então, se você quiser realmente semear o seu dízimo, a oferta e a sua primícia, para realmente abençoar a obra de Deus, abençoar a estrutura dessa casa, faça isso até o dia 15, porque nós precisamos, queridos, nós precisamos pagar o aluguel e honrar os compromissos. Amém? Eu queria muito que você entendesse que hoje é dia 10, faltam 5 dias. Faltam 5 dias para vencer o aluguel e a igreja já tem uma parte desse valor, mas ainda falta. Por isso, eu queria muito que você colocasse no seu coração esse propósito de semear. Pastor, eu
Eu faço parte da IAFAD e eu tenho o prazer de semear nessa casa. Deus abençoe a sua vida. Mas mesmo que você diga assim, pastor, eu não congrego na IAFAD, mas eu tenho acompanhado aqui a programação. Eu queria fazer uma pergunta, eu posso semear? Querido, se Deus está tocando no seu coração, faça isso. Amém? Todo mês nós temos esse desafio. E cada dia Deus vai acrescentando até a gente conseguir no dia 15. Hoje, falta para nós pagarmos o aluguel R$3.000. Faltam R$3.000 para nós pagarmos o aluguel, hoje, dia 10. Então, nós temos 5 dias para levantar esses R$3.000 e pagar o aluguel. E depois, o desafio vai ser maior. Por quê? Mas não impossível. Porque do dia 16 até o dia 28, nós temos o desafio de levantar todas as outras despesas da obra aqui, que é mais do que esse valor. Porém, eu creio que Deus está tocando no coração de pessoas. Eu creio que nós vamos viver milagres nesses dias e que eu tenho certeza que nós vamos alcançar o alvo. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de clicar aqui no gostei, porque dessa forma o YouTube vai enviar esse vídeo para outras pessoas. Quando as pessoas procurarem algo com esse tema, ele vai colocar esse vídeo ali, porque muitas pessoas estão curtindo e pessoas estão se inscrevendo também. Deus abençoe vocês e até amanhã em nome de Jesus.